Pessoal, esse relatório, então, ele tem a finalidade de nós acompanharmos as assistências técnicas, tá? Então, por mais que nós entendemos que parte desse relatório é uma gestão do agora, e de fato este relatório traz algumas informações do passado também, né, que estão sendo compiladas, né, para que a gente possa tomar algumas ações agora, né, mas tem informações do agora e também de um passado para que a gente possa entender como que as assistências técnicas aconteceram, quais meses nós tivemos o maior número de assistência técnica por motivo de conferência técnica, né? Então, a ideia desse relatório é sim ter uma gestão do agora, mas ele faz um apontamento ele olha para o passado para nós entendermos quais são as ações que a gente precisa tomar no presente, tá? Então, tendo dito isso, nós temos algumas informações, né, no âmbito geral, que vai representar essa fala, né, que nós acabamos de notar aqui. Nesse primeiro campo, nós temos 1.088, né, assistências técnicas. Isso significa que nós, de todo o registro que nós temos dentro do nosso sistema, referente à Praça de São Paulo, nós temos 1.088 assistências técnicas abertas para a linha de produto planejados, tá? E desses 1.088, 1.046, né, foram fechadas, né? 42 dessas assistências técnicas estão em aberto, tá? E eu faço algumas classificações aqui. Então, no que compete à praça, tá? Então, 166 assistências técnicas foram classificadas como erro de conferência técnica. Então, 166 ATs conferentes, né? São assistências técnicas que estão classificadas como erro de conferência, tá? 24 assistências por erro do designer, 42 assistências que erro de ambos, né, tanto do designer quanto do conferente, e 6 assistências técnicas ali por erro do vendedor, tá bom? Então, isso aqui mostra o nosso cenário, né, para que a gente possa tomar algumas ações, dar feedback para o nosso time, né, entender quais as ações que a gente precisa tomar no presente momento, né? Então, e trazer clareza para as outras partes do processo, outros departamentos que atuam no processo, para que eles possam ter clareza de que o erro pode ser sim do conferente, mas ele pode sim ser do designer, pode ser do vendedor, pode ser do designer do conferente, pode ser um autorizado comercial, pode ser um erro de logística, dentro da logística pode ser um erro de montagem, pode ser um erro no transporte, né, uma assistência técnica gerada pelo transporte, né, no ato de transferir a mercadoria do nosso depósito até o cliente, aí essa mercadoria bateu, ou do caminhão até, né, a casa do cliente, né, o caminhão parou ali, estacionou próximo à casa do cliente. No momento em que ele descarregou até a casa do cliente, pode haver algum tipo de danificação no produto. Então, é uma assistência técnica relacionada à logística e especificamente transporte. Então, nós conseguimos entender, né, e dar CPF a cada uma dessas coisas, né? Então, é basicamente o que a gente faz com esse relatório aqui. Então, nós vimos aqui alguns números chaves que nós temos, né? Relembrando que são números relacionados às assistências técnicas ligadas a móveis planejados do Estado de São Paulo, tá? Então, esse número que nós vimos aqui em cima é desta linha e desta praça, tá? Volumes de AT por conferente. Então, como coordenador de projetos, ele está responsável ali, pelo menos aqui no caso de São Paulo, ele está responsável pelos conferentes técnicos, né? Então, preciso dar suporte para eles, monitorar com mais afinco o trabalho deles. Eu tenho alguns picos, né, que me dão algumas ações nesse presente momento. Por exemplo, o maior pico que a gente tem aqui, ó, de assistência técnica, foram em 2023, no mês de maio,
em 2024 no mês de outubro e em 2025 no mês de abril. Então, qual é a ação que isso me traz hoje, né, olhando esse relatório? Uma das ações do coordenador de projetos aqui no estado de São Paulo é auditar o projeto comercial e pré-auditar o projeto técnico, o projeto conferido. A auditoria do projeto comercial é para que o conferente tenha as informações um pouco mais mastigadas, sabendo que o nosso time comercial está em fase de evolução, em fase de aprendizado e precisa de um suporte maior, né? A gente aproveita esse ensejo para poder corrigir o projeto deles, dar um feedback instantâneo para que eles possam corrigir, né? E passar esse projeto para o conferente de forma mais resolvida, né? Com as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto técnico. Então, essa ação que a gente faz, e depois que o projeto técnico foi feito pelo conferente, né, foi revisado e tudo mais, nós fazemos uma pré-auditoria antes da realização da postagem do projeto para a fábrica, para que um detalhe ou outro não seja, não passe despercebido. Então, essa tarefa, ela precisa ser feita com 100%, em 100% dos projetos. Por exemplo, no mês de maio aqui, de 2023, eu tive um pico de 11 assistências técnicas por motivo de conferência técnica, né, por motivo de conferência. Então eu sei que esses projetos que foram, esses levantamentos de 11 erros por conferência técnica em maio, é resultado dos meses de fevereiro e março. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, né, auditar e pré-auditar 100% dos projetos de fevereiro e março para que eu diminua esse índice de projetos, né, esse número, esse pico aqui em maio, né? Isso é um indicador que eu estou trazendo de fevereiro de 2023. 2024 eu tive um outro pico ali em outubro. Então isso significa que o mês de julho e agosto eu preciso auditar também, né, 100% desses projetos, auditar e pré-auditar, tá? Pré-auditar os projetos comerciais e pré-auditar os projetos de conferência técnica antes de serem postados. E aqui em 2025 nós tivemos um outro pico aqui proveniente também de uma pressão. Nosso time ficou um cenário meio peculiar, mas ele traz para nós um outro pico, né, de 11 assistências técnicas no mês de abril, por motivo de conferência técnica, então eu tenho que fazer a mesma análise. Janeiro e fevereiro, preciso auditar e pré-auditar 100% dos projetos para a gente realizar, para nós termos condições de postarmos esse projeto e termos um número menor de assistência técnica, né? Mas objetivando sempre zero assistência técnica por motivo de conferência. Então, esse volume de AT nos dá uma ação no presente, né? Nesse presente momento. Beleza? E tem algumas outras informações, né, como por exemplo assistência técnica por departamento, para trazer clareza à empresa como um todo, que nem toda assistência técnica é por motivo de conferência, né? Nós vemos ali que nós temos 664 assistência técnica que é classificado com outros, né, que é uma somatória ali, né? Pode ter autorizado comercial, pode ter outras classificações que não se desrespeitam a essas outras citadas. E aí temos logística, que pode ser montagem, pode ser transporte, né? Pode ser montagem, assistência técnica em montagem, né? Pode ser isso também. E o projeto de conferência, que é um erro do conferente propriamente dito. Projeto, que é um erro dos dois, né? Conferente e designer, 24 projetos. Essas informações já foram apresentadas ali em cima. 6 de venda e 2 dos nossos medidores, né? Número baixo aí, em relação à quantidade de projetos que a gente já fez. Beleza? Postagem versus assistência técnica. Isso aqui representa a nossa produtividade e a quantidade de erros que a gente tem. Então, isso aqui são duas forças que estão em locais opostos, né? Que puxam em direções opostas, né? Todas as vezes que nós precisamos ser mais produtivos,
nós investimos menos tempo nisso, e, consequentemente, menos atenção, e a tendência é que o nosso número de erro aumente juntamente com isso. O fato é que, muito embora nós temos um número baixo de dados, né, nós temos 2022, 2023, 2024 e 2025 está sendo concluído, né, o ano de 2022 tem um número baixíssimo, a gente só está usando como parâmetro do ano de 2023 e o ano de 2024 para poder fazer talvez essa conclusão intermediária. Nós podemos ver que de 2023 para 2024 nossa produtividade aumentou de 30 projetos, né? Nós conseguimos postar 30 projetos a mais do que o ano de 2023, sabendo que no ano de 2024 nós tivemos 2 profissionais a menos, né? Na conferência técnica. E em 2023 nós estávamos com o quadro completo e em 2024 nós estávamos com 2 projetistas a menos, 2 conferentes a menos. E mesmo assim nós conseguimos aumentar a produtividade. Mas o interessante é que em 2023 nós tínhamos a assistência técnica com o número X, que é de 67, em 2024 nós abaixamos esse número para 50, ou seja, a nossa produtividade aumentou, embora seja uma briga entre essas duas realidades, entre produtividade e assertividade, o nosso número de erro baixou. Então, isso é um dado muito importante. Isso mostra o trabalho que nós estamos fazendo no decorrer dos anos com o nosso time, tanto com os projetistas conferentes, quanto com os designers que estão atuando lá na frente. Então, isso é resultado do trabalho que nós estamos fazendo. E mais adiante nós temos ali os 5 ambientes com mais assistências técnicas, né? Isso é um dado que nos ajuda a delegar algum ambiente para determinado profissional. Por exemplo, nós temos um projetista conferente novo que ele precisa fazer determinado projeto e nós sabemos que cozinha é o ambiente que mais gera T. Isso é óbvio para nós que trabalhamos aqui, porque cozinha tem especificação de eletro, tem pedra, tem base de alvenaria, tem uma série de coisas que podem impactar no nosso projeto, e isso por si só já é um indício de que o número de assistência técnica é maior, mas os dados comprovam de fato isso. Então, o que a gente faz com esses números? Nós podemos passar uma cozinha para um projetista conferente novo sem treinamento, né? Na verdade, sem treinamento a gente não deve passar nada, né? O ideal é que todos os projetistas conferentes tenham treinamento para que possam desenvolver qualquer tipo de projeto na Líder, mas cozinha, mesmo tendo treinamento, esse projeto precisa ser auditado, precisa ser verificado, precisa ser revisado 1, 2, 3 vezes se for necessário, porque cozinha é um ambiente de complexidade. Tá? Os outros ambientes são ambientes de menor complexidade por não ter especificações de eletro, né, não ter impactos de pedra. No caso, banheiro até tem, mas o impacto acaba sendo menor. Beleza? Então, isso nos concede uma ação nesse presente momento, na hora de delegar algum pedido, né? Então, esse ato de nós delegarmos um projeto a um conferente está sendo, de fato, consciente devido à condição que ele está na empresa, né? Um profissional novo, um profissional em fase de aprendizado, enfim. Então, nós começamos a delegar de maneira consciente. Então, isso nos traz esse benefício. Volume de AT geral. Então, em 2022, nós tivemos 205 ATs, 353 em 2023, 359 em 2024 e 171 em 2025. Tá? E aqui nós temos um outro dado que é para que a praça tenha clareza, né, de que as assistências técnicas não são responsabilidades, aliás, de que a praça tem um número X de assistência técnica, mas cada loja possui um percentual nesse todo. Então, 36% dessas assistências técnicas que nós temos
que nós já tivemos, 36% são da Gabriel Monteiro, 23% são do D&D, 19% é do Lar Center, 13% é de Campinas, 6% é de Pinheiros e 3% era do Cidade Jardim. Muito embora a gente não tenha loja do Cidade Jardim aberta mais, mas ela computa um determinado valor aqui, percentual. Combinado? Então, esse gráfico nos ajuda com essas informações. E aí, nós temos aqui um relatório direto, né, que nós podemos monitorar de forma mais específica. Quando nós puxamos o relatório de assistência técnica do sistema, nós temos a possibilidade de puxar tudo, né, assistência técnica por motivo de assistência técnica do item móvel solto, de um sofá, de uma mesa de centro. Né? Quando nós falamos de planejado, nós precisamos tratar o assunto planejado especificamente. Então, a gente tem a possibilidade de filtrar tudo isso aqui a partir desse relatório. Então, Campinas, o que a gente tem de assistência técnica em aberto da loja de Campinas? Todos esses pedidos aqui, né? Então, eu tenho aqui o pedido original dessa assistência técnica, o cliente, né, relacionado a esse pedido, qual é o item que gerou essa assistência técnica, quando foi que abriu e qual que é a classificação. Então, nós vemos aqui que o Júlio César de Almeida, né, a classificação desse erro é conferência. Então, isso significa que um conferente errou nesse projeto aí, tá? E os outros 3, prestação loja, né? O outro aqui da loja também, lá de Campinas, é um erro lá da produção de cristais, né? É planejado em montagem, né? Enfim, então a gente consegue entender qual foi o departamento que errou, né? E como que a gente pode usar isso ao nosso favor para dar feedback ao nosso time e fazer com que o nosso time amadureça com esses erros. A ideia é que a gente consiga resolver os erros antes da postagem, mas se isso não acontecer, a gente precisa dar esse feedback posteriormente para que o nosso time entenda que isso não é vantajoso para a empresa, que nós precisamos avançar em melhoria, tá? E aqui nós temos da loja do D&D, não temos assistência técnica aberta do D&D, da Gabriel Monteiro nós temos esses clientes, né, autorizado comercial, em análise, né, projeto conferente, depósito, né, do Lar Center nós temos alguns clientes também, prestação de serviço quando é uma assistência técnica paga, né, Pinheiros, 2 clientes aqui, um não está aparecendo o número do pedido, provavelmente porque seja um item antigo, e é basicamente isso. Então, esta ferramenta, né, este painel, esse relatório nos ajuda a agir, né, no presente da maneira correta, né, com os dados que nós temos dos meses anteriores, dos anos anteriores, levantando os números, né, esses picos de assistência técnica para que a gente tome uma ação, né, preventiva para diminuir esse número de assistência técnica, objetivando a T0, né? Conseguimos também trazer clareza para um todo, né, a respeito da nossa produtividade e qual é a relação dessa produtividade com o número de erros por conferente, né? E entender também na praça qual é o percentual de assistência técnica que compõe cada loja, né? Então, é muito importante nós termos esses dados para conseguirmos trazer clareza para os nossos gerentes, para os nossos diretores, que às vezes possuem um pouco de dificuldade de entender, né, a respeito das assistências técnicas, né? As assistências técnicas precisam precisam ser passadas de forma clara, né? Para que a gente saiba cobrar especificamente cada departamento. O erro é de conferência? Vamos cobrar conferência. O erro é de vendas? Vamos cobrar os vendedores. O erro é de projeto? Vamos sentar com os conferentes e com os designers e entender quais são as dificuldades para a gente trazer essa melhoria. Então, esse painel traz essas informações para que o nosso monitoramento, as nossas ações nesse presente, com relação a essa melhoria, com relação aos feedbacks, possam ser passados de forma eficiente e pontual. Espero que isso ajude vocês também e, como sempre, estamos abertos a melhorias, a outras sugestões para que a gente tenha
cada vez para que o nosso monitoramento, para que o nosso trabalho seja feito de forma cada vez mais eficiente. Um abraço e fiquem com Deus.